Vamos lá, galera. Então hoje a aula aí muito esperada, né? Uma aula sobre Síria. Então sempre que a gente fala aí sobre Oriente Médio, né? É um assunto bastante interessante, a galera se interessa muito. E desde 2011 a gente tem aí muitos acontecimentos e muitas dúvidas a respeito disso. Então a gente pegou um assunto que está aí na mídia, né? Direto, praticamente todos os dias, ou pelo menos no mês passado, né? Teve quase todos os dias aí nos telejornais, nos jornais. E vocês ficam aí apreensivos, então por isso nós pensamos fazer Pois é, e aí como a ideia é falar de atualidade, né? A gente vai falar dessa atualidade, que na verdade, gente, falar de Síria, e a ideia é a gente nortear a aula pensando nisso, significa falar de um contexto geopolítico a nível mundial hoje que envolve tensões entre grandes potências mundiais, tá? A Síria está na mídia porque a Síria tem uma guerra civil já há mais de 20 meses, porque na Síria houve o uso de armas químicas, as temidas armas químicas, né? O professor Oda, inclusive, já falou aqui do gás que foi utilizado, né? Explicou, sarin, falou um pouquinho do sarin no Hangout. Se você estava assistindo o Hangout, você viu o professor Oda falando isso, nosso amiguinho Odinha, né? E o uso de armas químicas chamou mais atenção ainda do mundo. Então a ideia é a gente destrinchar esse conflito da Síria, relembrar um pouquinho a questão da Primavera Árabe, entender essa geopolítica do mundo hoje. Afinal de contas, né? Essa é a nossa última aula de atualidade, não é? Exatamente. Ou semana que vem vamos fazer também? Não é atualidade. É a última antes do Eu acho que é Enem. você que dá aula. Depois a gente vê isso, calendário. Depois a gente resolve isso, tá? Mas a ideia é essa, tá? A gente fazer aí essa análise e fechar aí o nosso ciclo de atualidades para o Enem falando de geopolítica que pode aparecer na sua prova de diversas maneiras. Então vamos lá. Eu pensei primeiro da gente... Vamos abrir o mapa? Vamos abrir o mapa. Acho que é muito importante numa aula desse tipo a gente localizar. Bom, então o que acontece é o seguinte. A ideia é a gente, então, destrinchar a Síria. Então o mapa vai ser super importante porque como envolve questões geopolíticas, inclusive questões de circulação, né? Aqui tá a Síria, ó. A Síria é esse paísinho amarelo aqui, tá? Ao norte da Síria, a gente tem a Turquia, tá legal? E bem a leste da Síria, a gente tem a leste o Iraque, a oeste o Líbano. Você vai falar assim, mas por que você está falando disso? E logo também, muito próximo aqui, né, a leste do Iraque, o Irã. Porque esse conjunto de países, assim, a Turquia, o Irã, a Síria, o Iraque, eles vão ser muito importantes nessa lógica do conflito existente na Síria. E aí a gente vai começar o conflito da Síria, vai começar a falar do conflito na Síria, relembrando da Primavera Árabe. Por que a gente vai relembrar da Primavera Árabe? Porque a Síria é o remanescente, né, da Primavera Árabe. A Síria, ela é o país que faz parte da chamada Primavera Árabe e que mantém até então o mais longo conflito, desde que começou no início de 2011 esse conjunto de manifestações nesses países dessa região que a gente vai falar. Então vamos lá. Você quer começar definindo o que foi a Primavera Árabe? Vamos lá, então eu quero. Porque olha só, pessoal, e caiu no Enem, né, no ano passado, uma questão interessante sobre a Primavera Árabe, que é aquela, na proposta do Enem, né, te cobrando as habilidades, a compreensão dos fenômenos. Dificilmente você vai ter questões que tratem exatamente da história de cada um desses países. A proposta do Enem não é essa. Até porque não cai geografia regional do mundo, né? Cai visões do mundo como um todo e não questões regionais. Então a gente tem que lembrar que essa região do Oriente Médio, né, essa parte desse mundo árabe, eram territórios governados por ditaduras há muitos anos. E aí você tem um processo de repressão, né, de opressão a todo e qualquer tipo de oposição a esses governos. Isso é uma coisa interessante também que traz pra gente uma concepção que é o seguinte, ora, a oposição de fato existia organizada dentro desses países? A maior parte dos especialistas diz o seguinte, não. A força dos governos, a força policial, né, essa polícia secreta, essa polícia política, ela era tão eficiente, tão bem organizada, que a oposição tinha dificuldade de se articular dentro do país. Tanto é que, em muitos casos, essas oposições vão se articular em países vizinhos, né, em países próximos, mas não dentro dos países em si. E aí o que acontece nesses países? Ora, são países onde essas ditaduras estabelecem grandes riquezas pessoais, tá? E a população, países ricos, muitos deles produtores de petróleo, então estão envolvidos aí, né, nessa grande fortuna, né, desse líquido negro multimaravilhoso aí para o capitalismo.